Queridos irmãos, muito bom dia, saúde e paz. Que o bom pastor, o único salvador da igreja, o único dono da igreja, o autor e consumador da nossa fé, o bispo das nossas almas, possa estar no seu coração, conduzindo a sua vida de fé em fé, renovando a esperança dentro do seu coração. Se ele assim permitiu, hoje é domingo, estamos reunidos em culto, mesmo que virtual, você aí na sua casa, eu na minha, celebrando mais um dia de vida e adorando ao Senhor com a nossa fé, com a nossa gratidão, com o nosso louvor e a nossa esperança. Hoje, no Brasil Batista, nós celebramos o Dia do Pastor. Durante a semana, algumas pessoas celebraram, para dizer a verdade, é o dia 8 de junho, e algumas pessoas me mandaram mensagens. Obrigado pelo carinho dos irmãos, é um prazer, um privilégio ser pastor da Bíblia de Cascadura nesses quase 4 anos. E nesse período de pandemia a gente está vivendo um tempo bem diferente. Eu acho que nenhum pastor nunca tinha imaginado que teria que pastorear à distância as suas ovelhas diante do cenário que a gente tem vivido. Mas tudo que acontece no mundo, tudo que acontece nas nossas vidas, vem como ensinamento do dono do universo, para que todos nós juntos possamos aprender a viver, sermos mais humildes e termos a convicção da nossa missão aqui na terra. Que você possa adorar em espírito e em verdade o Senhor. Você foi convidado aí agora há pouco por esse louvor, vem, esta é a hora da adoração, quando nós somos chamados a buscar e procurar o Senhor, e chegará um tempo, e você sabe disso, que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará diante de Jesus, o bom pastor. E nessa caminhada nós vamos juntos, um dia de cada vez. Hoje completa 3 meses de que as igrejas estão fechadas, nossa igreja está fechada. Mas nem por isso a gente deixou de adorar o Senhor. Não deixamos de revelar a graça de Deus. Não deixamos de experimentar o mover do Senhor a cada dia, porque Ele habita em nós. Ele não está preso em templos feitos por mão de homens. Aleluia por isso. Então, querido, faça isso com alegria, a sua adoração em todo o tempo. Nós temos aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 86, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso, perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Nós temos aqui um salmo, uma oração de Davi, levantando um clamor ao Senhor. Ele pede ao Senhor que se incline,
e talvez você tenha passado por uma semana em que você orou ao Senhor assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos. Ele fala que Deus é perdoador, que Deus protege, ele fala de si mesmo que tem buscado o Senhor, e nesse caminhar de relacionamento de muitos anos que temos com Deus, nós vamos conhecendo o Senhor a cada dia e Deus vai se revelando a nós também. Mas aqui ele fala da graça. E é por causa da graça, irmãos, que nós estamos aqui hoje. Única e exclusivamente pelo favor imerecido de Deus, a graça maravilhosa de Deus, a graça incrível de Deus, imensurável de Jesus, que nos colocou em liberdade, que nos colocou na luz, que colocou a esperança em nosso coração que ninguém pode tirar. E aí é algo extraordinário para mim e para você também. Nesse momento convido você a adorar o Senhor, cantando Senhor, te quero. Vamos buscando, procurando Deus, e que você possa querer mais Deus nesse domingo, no dia de hoje. Eu e você não podemos ficar na zona de conforto. Lembra que eu sempre falo dela? Precisamos estar sempre buscando o Senhor, conhecendo o Senhor, e a gente faz isso com a vida de oração, com leitura da palavra do Senhor. Como é que está a sua leitura bíblica anual? Tem aproveitado esse tempo? Como é que está o seu estudo na escola bíblica sabática? Tem lido as lições? Enfim, tudo e todas as ferramentas que temos, precisamos usá-las para que cada vez mais conheçamos o bom pastor, que é aquele que cuida da gente. Adoro o Senhor em espírito e em verdade, e daqui a pouquinho eu volto, ok? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu te quero.
louvou o Senhor? Como é bom saber que ninguém, por enquanto, pode tirar a nossa liberdade de adorar o Senhor. Irmãos, no dia de hoje, como eu falei no início do culto, é celebrado o Dia do Pastor nas igrejas batistas e todo esse período a gente tem condições de abraçar as pessoas, de receber homenagens, receber presentes, que fazem parte desse cenário de celebração da fé. Mas nada é mais importante para um pastor, e nesses 23 anos que eu caminho, nessa lida chamada por Deus, nada é mais importante para um pastor do que ver o seu povo, na verdade, adorando, celebrando e confiando no Senhor. Eu, humildemente, vou usar essa expressão, me identifico como um pastor que prega a graça de Deus. Entendendo que não existe mérito humano. Como estudante da palavra do Senhor, pela formação teológica que eu tenho, pelas influências de homens estudiosos, pregadores, pastores, mestres, evangelistas, e toda a herança que a gente tem, de que é somente pela graça. Essa semana fui muito abençoado por uma música que compartilhei no Notícias da PIB, e convido você a ouvir agora novamente, e talvez outras pessoas poderão ouvi-la, que é a música cristã mais conhecida no mundo, chamada Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Para nós aqui no Brasil veio uma versão chamada Preciosa Graça. E ela diz que, na letra diz que o autor, quando escreve, diz que ele é um miserável e ele precisa dessa graça. Ele diz que ele era cego e por causa dessa graça ele passa a ver. Então ele agradece ao Senhor. E no decorrer da letra ali diz que na eternidade vão se passar 10.000 anos e mesmo assim a gente estará em adoração a Deus, tudo por causa dessa graça. Quem escreveu essa letra foi o pastor John Newton, no século XVIII, um inglês. E foi feito há menos de um mês um vídeo com aproximadamente 100 pessoas, de 50 países diferentes, inclusive uma brasileira, nossa irmã em Cristo, que mora lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. E eles fazem um mosaico muito bonito, em todas as línguas. E fala, a melodia é algo maravilhosa. A melodia ou a música ninguém sabe, o autor é desconhecido. Mas todos que entendem um pouco de música ou entendem muito, vão dizer que essa melodia era uma melodia de lamento, que era cantada ou murmurada pelos escravos africanos que vinham nos navios negreiros. E John Newton, antes de conhecer a Cristo, era um comandante desses navios. Ouça agora, adore ao Senhor, depois você busque melhor a letra se você quiser, e agradeça ao Senhor Jesus, que é o nosso único pastor, o sumo pastor. Agradeça a Ele por essa graça que alcançou o seu coração. E daqui a pouquinho eu volto para a gente refletir um pouco mais sobre isso, ok? Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Dedicaré
aí, querido? E aí, querida irmã? Se emocionou? Eu sempre me emociono quando eu ouço essa música. Já pedi aos meus filhos que quando eu morrer, e espero morrer idoso, lá para os meus 80 anos, se Deus assim permitir, e se Ele não voltar antes, que no meu funeral seja cantado e tocado esta música. Porque eu me considero esse miserável que foi alcançado pela graça. E um dia, se der, se eu tiver condições, eu vou ainda, antes de morrer, né, cantá-la em inglês. Aí eu vou ter que treinar muito e dizer para as pessoas o quanto Jesus é importante para a minha vida. Nesta manhã, eu gostaria de homenagear todos os pastores que existem na face da terra, porque é uma vocação extraordinária, mas ela é muito difícil. Por quê? Porque a missão é muito grande, cuidar de um rebanho que é de Deus. A Bíblia nos ensina que o ministério pastoral, ele é um dom. O Espírito Santo de Deus que habita em nós dá esse dom a determinadas pessoas que vão ser capacitados pelo Senhor Jesus para que cuidem de pessoas que serão salvas pela graça. Infelizmente, com o passar dos anos, o pastorado se tornou apenas um ofício sacerdotal, uma ocupação religiosa para alguns, um emprego para outros, uma carreira como outra qualquer, interesse político, tanto no mundo eclesiástico como uma plataforma, um degrau para chegar na política, de um modo geral, pública. Mas o bom disso tudo, irmãos, que Jesus conhece os seus pastores. E aqueles que são pastores verdadeiros desenvolvem seus ministérios pautados pela palavra do Senhor. Desenvolvem a sua vida, cuidam bem de suas famílias, até porque o primeiro e principal rebanho que o pastor tem é sua esposa e seus filhos. E aquele que se diz pastor e não cuida bem da sua esposa e dos seus filhos, ele está no púlpito perdendo tempo. Ele só está enchendo linguiça, ele está atrapalhando a vida das pessoas, enganando muitos outros, induzindo ao erro. A Bíblia diz que é no decorrer da jornada da nossa vida, nos frutos que vamos produzindo, que evidenciamos que somos do Senhor. Todos nós, como cristãos de um modo geral, assim como o pastorado. Só que é uma jornada longa. São anos de vida, passando pelos ciclos. E eu conheço pessoas ou pastores maravilhosos, extraordinários, que abençoaram a minha vida desde a minha infância até o dia de hoje, que se tornaram referência para mim de capacidade como mestres, teólogos, pregadores extraordinários, oradores, conhecedores, evangelistas e pessoas que sabem cuidar da igreja, que cuidaram bem de suas famílias. Pastores de perto, como pastores de longe, que nos influenciaram nessas centenas de anos de Igreja de Cristo e da igreja também institucional, e nós como protestantes, já nesses últimos 500 anos. Pastores que foram instrumentos de Deus na Europa, nos Estados Unidos, na África, missionários que deram, e a maioria dos missionários são pastores, e nesse processo de revelação de Deus, dedicam suas vidas a salvar pessoas. Vivemos em tempos diferentes, com muitas facilidades, e que bom que no tempo de hoje, que a pandemia nos separou tanto, a gente tem essa tecnologia de podermos nos comunicar com os irmãos, de matarmos a saudade quando a gente vê um vídeo, quando a gente vê uma mensagem. Imagine se tudo isso tivesse acontecido sem até mesmo o telefone, correto? E tudo isso que a gente tem. Que bom. Ser pastor, irmãos, é um privilégio e uma honra muito grande. Eu citei agora o pastor John Newton. O pastor John Newton viveu no século XVIII. Ele morre aos 82 anos, depois de uma vida cheia de aventuras. Foi criado num lar com um pai que era um capitão de navio, ele não era religioso, e de uma mãe piedosa, cristã, que desde pequeno John Newton ouvia sua mãe ler a palavra do Senhor e ouvir.
ouvi-la orando. Mas ela falece e ele tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade. Mas aquilo ficou no seu coração. Seu pai casou de novo, teve outra esposa, teve outros irmãos e viveram algumas lutas que fez com que ele tivesse uma vida um tanto quanto devassa, cheia de problemas e lutas. E ele trilhou o caminho daquela época de trabalhar em navios também, na Inglaterra. Ele nasceu em Londres, chegou a lutar em guerra, foi desertor, ficou preso. E chegou um momento que ele começou a trabalhar fazendo tráfico de escravos africanos. Todos nós sabemos que a escravidão sempre foi uma mancha na história da humanidade, que aconteceu em vários períodos da história, mas a última delas foi na África, quando países mais poderosos sobrepujaram esse povo, fazendo deles uma mão de obra barata no Novo Mundo, ou na Europa que se desenvolvia, ou nas Américas, que estavam sendo descobertas. No nosso caso aqui, a América do Sul e o Brasil em 1500. Na nossa realidade aqui, os africanos começaram a chegar em 1550. E nós somos o país que mais viveu esse regime terrível, mais de 300 anos, e ao mesmo tempo também maior número de pessoas. Alguns historiadores vão falar em mais de 3 milhões de africanos que vieram para cá. Mas lá na realidade, John Newton, ele fazia essas viagens com os navios. Ele, por causa de situações escusas, se tornou escravo lá na África, por não ter cumprido algumas coisas, e sentiu na pele o que era não ter liberdade. Em determinado momento, ele então é salvo por um amigo do seu pai, que também era comandante de navio, e nessa viagem uma grande tempestade vem, e durante 4 dias esse navio sofre com a força das águas. Ali ele começa a lembrar que existia Deus. Começa a fazer orações, pedir perdão pelos seus pecados, mas era aquela coisa momentânea de quem está no desespero. O navio quase que fica 1 mês à deriva pelo mar, até que tudo se resolva. Mas a partir dali ele começa algumas leituras da palavra do Senhor. Em determinado momento ele chega em Lucas, capítulo 15, quando ele lê a parábola que Jesus conta do filho pródigo, e ele se identifica ali. A partir dali ele até começou a frequentar uma igreja, aquela coisa toda, mas ainda não era o momento em que Jesus fazia parte verdadeiramente da sua vida. A graça ainda não tinha alcançado ele. Ele ainda não tinha experimentado a regeneração. Continuou a sua vida ainda, continuou trabalhando, transportando escravos, mas aquilo tudo começou a incomodá-lo de uma forma muito constrangedora. E no decorrer dessa caminhada, John Newton experimenta a conversão que vem de Cristo Jesus. A partir desse momento, irmãos, o John Newton, que era um traficante de escravos, começa a ser um homem que vai trabalhar pela abolição da escravatura na Inglaterra. Junto com William Wilberforce, um dos maiores nomes de abolicionistas na Inglaterra, ao lado do grande pastor John Wesley, um avivalista que foi o fundador da Igreja Metodista, George Whitefield, também escritor de letras maravilhosas de hinos, evangelista, e ele foi sendo influenciado e influenciando ao mesmo tempo, e esses homens fizeram um movimento maravilhoso para salvar os africanos, os escravos afrodescendentes naquela história da Inglaterra. E a Inglaterra se tornou a primeira nação na Europa a libertar os escravos. Muitas lutas, sempre existem lutas quando nós estamos numa guerra contra o sistema. Mas eles conseguiram. John Newton então se tornou pastor e pastoreou por mais de 40 anos da sua vida. Casou-se com irmã Mary, ele não teve filhos, ficou casado 40 anos com ela, foi pastor em 2 igrejas na região de Londres e escreveu músicas, abençoou muitas pessoas. Mas essa música que nós cantamos agora há pouco, Amazing Grace, foi aquela que fez com que o Evangelho pudesse
libertar da escravidão tantas pessoas que estavam dominadas pelo pecado. Quando as pessoas, ao ouvirem essa música, prestar atenção nessa letra, não foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos como mensurar. Nesse dia, neste culto, quando a gente pensa sobre pastorado, como a gente pensa sobre a história da nossa vida, como a graça de Deus se encontra na vida de todos nós. Talvez podemos conjecturar como é que Deus permitiu que John Newton fosse um instrumento no tráfico de escravos. Aí quando você chegar no céu, você pergunta. Eu só sei que quando ele estava no pecado, na escuridão, ele participou disso. Mas depois, quando ele veio para a luz de Cristo, ele se libertou e trabalhou para libertar outros. No final da sua morte, e existe um livro que conta a história dele, ele já com seus 80 anos, ele vai agradecer a Deus pela graça e dizer assim, a graça que alcançou um tremendo pecador. Mas Jesus é um tremendo Salvador. Meus irmãos, no dia de hoje, temos grandes desafios pela frente. Pastores jovens de meia idade, como eu, com 50 anos, pastores idosos, pastores no Brasil, pastores fora do Brasil, desafios tão grandes do liberalismo teológico, de tantas coisas que têm acontecido na igreja, o envolvimento da igreja de uma forma promíscua. Nós temos visto pastores que levando as suas igrejas numa relação promíscua com a política. Nós pastores interessados em dinheiro, em avareza, que fizeram da Igreja de Cristo uma empresa, um negócio, fizeram do Evangelho uma forma de ganhar dinheiro. Mas tudo isso, irmãos, se encontra na Palavra de Deus. Se encontra registrado nas Escrituras e elas vão sempre se cumprindo. Mas os pastores que verdadeiramente andam com Jesus e cuidam do seu rebanho, eles agem, trabalham e se preocupam para proteger o seu rebanho. Às vezes se equivocam, às vezes falham, às vezes erram e procuram no processo reconhecer os seus erros, cada um de um jeito, num tempo, mas sempre sabendo de que o rebanho pertence a Cristo. Quando nós pensamos no pastorado, nós pensamos em alguém que precisa, mais do que nunca, ter aquele sentimento de empatia que a gente sempre fala, de se colocar no lugar das pessoas que sofrem. Nesses mais de 20 anos de experiência, como capelão, como missionário, gestor de projetos, pastor titular, como professor também, a nossa matéria-prima de trabalho, que são vocês, são pessoas, nos ensinam muita coisa. Aprendemos, avaliamos, percebemos, amadurecemos, redimensionamos e Jesus vai sempre dando sabedoria. Esse tempo que nós pastores estamos vivendo na pandemia é um tempo bem diferente que vai ficar para a história de todos nós. Sabemos que a pandemia fica para a história da humanidade, mas para nós pastores, pastorear de forma distante é algo difícil, não poder estar com as pessoas, não poder sentir o cheiro das ovelhas, como a gente costuma dizer. E a gente vai vivendo experiências novas. Para mim, e eu acho que eu já falei em algum outro momento, nessa pandemia, a experiência mais triste que eu tive foi quando eu precisei ir no cemitério de Irajá para estar junto com o irmão Eri Lousada, que durante muitos anos foi membro de nossa igreja. Hoje ele é membro da PIB de Unamar, na região de Cabo Frio e Búzios. E quando a irmã Josete faleceu, e eu estive lá com eles. E estava no início da pandemia. Chegando lá em Irajá, aqueles funcionários, os motoristas, os coveiros, aqueles funcionários do cemitério, das funerárias, todos já de macacão branco, de luva, de máscara, de capuz. E aquilo começou a ficar na minha mente. O corpo chegou, levamos para o local do sepultamento, o veículo foi até lá.
estávamos eu, o irmão Eri, os 2 genros, uma filha, um neto e mais 2 amigos. Estávamos separados uns dos outros ali. Todo sepultamento a gente sabe que ele é triste, mas a gente consegue mesmo ali viver um momento de conforto. E naquele instante que chegamos até o local, os funcionários já pegaram o caixão, já levaram para a gaveta. Eu tive que pedir a eles que parassem um pouquinho, só para que a gente pudesse orar, agradecendo a Deus pela vida da irmã Josete e também pelo conforto da família. Foi um momento que eu nunca achei que ia viver. Parecia que a gente estava naquele filme pós-apocalíptico, mas que trouxe aprendizado para todos nós, para mim, de cada vez mais valorizar a vida. Eu me considero uma pessoa apaixonada pela vida e procuro vivê-la intensamente todos os dias, até o dia que Deus me chamar à sua presença. E eu queria desafiar você, como seu pastor, como seu amigo, a fazer isso também. Nós não sabemos quando será o nosso dia, nós não sabemos quando vai acabar essa pandemia, mas nós podemos vivenciar algo maravilhoso pela graça de Deus. Que bom que eu posso falar com você agora, mesmo que virtualmente, dizer para você que Jesus te ama muito. Você talvez que me vê agora, que caminhou na igreja um tempo, mas não experimentou a conversão verdadeira, assim como John Newton, Jesus, o bom pastor, o dono da graça, te convida hoje para viver uma nova aventura com Ele, uma nova jornada. Você que de repente está magoado com tantas coisas, com a igreja, com pastores, ou com alguém da sua família, aproveite o dia de hoje para modificar alguma situação. Vivemos tempos em que precisamos refletir cada vez mais sobre as nossas vidas e valorizar cada momento. A graça de Cristo Jesus nos move todos os dias. E Jesus, que é o nosso bom pastor. Não poderia deixar de citar aqui o Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Botando no plural, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Creia nessa palavra. Creia nessa mensagem. Mensagem de liberdade, mensagem de paz, mensagem de alegria. Que bom que eu sou um pastor, que tenho um pastor maior do que eu que cuida de mim, que tem me ajudado a cuidar de você. Talvez eu não seja o pastor que você gostaria que eu fosse, assim como tantos outros pastores. Mas independente disso, a graça de Deus faz com que cada um de nós, com o nosso jeito e características, possamos cuidar uns dos outros. Possamos pastorear uns aos outros, agora usando de uma forma mais genérica. Você que é marido e é pai, pastoreie a sua casa, proteja o seu rebanho. Temos visto, no nosso país e no mundo, os pastores que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, que são os governantes, alguns mostrando que são governantes de verdade, outros mostrando que são apenas mercenários. Aqui no Brasil, nem se fala. E nessa pandemia, a gente está vendo como tem políticos que não sabem o que é liderar. Não sabem o que é pastorear uma cidade, pastorear um estado e pastorear uma nação. Pautado na palavra do Senhor, em princípios e valores que nunca mudam. E nós que somos cristãos precisamos trabalhar e viver para que esses ensinos nunca sejam destruídos. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, então, convido você a fazer uma oração cantada. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 381 do cantor cristão. Jesus, pastor amado. O autor aqui fala sobre Jesus nos contemplar, fala nos ensinar de forma amorosa, doce. Essa letra aqui é muito linda. Então, nesse momento, adore ao Senhor, que é o pastor da sua alma,
que é o primeiro pastor sempre. É aquele que te salvou, é aquele que te santificou, é aquele que tem te sustentado e é aquele que te levará para a eternidade. Louve o Senhor em espírito e em verdade, sabendo que Ele não está preso a pandemia nenhuma, Ele não fica doente, Ele não tira férias, Ele não tem problemas com o trânsito, Ele não tem obstáculo nenhum para te acolher, para te proteger e para te fazer uma pessoa melhor a cada dia. Adore Ele e daqui a pouquinho eu volto para outras orientações. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatado por um só Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos de auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão, e aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a te conhecerá. Como é bom adorar a Jesus. E como é bom saber, irmãos, que Ele nos ouve. Esse pastor vai sempre responder às demandas do nosso coração, vai nos proteger de todo o mal que está à nossa volta, até o dia que Ele nos chamar à sua presença. Orientações, irmãos, para a semana. Primeiro, orando pelos outros. Temos orado pelos irmãos enlutados. Essa semana que passou, a irmã Rosane perdeu seu esposo, que já vinha enfermo já há alguns anos, e ele descansa disso do trabalho, né, da luta, a irmã Rosane também. Então fica aqui um abraço para a irmã Rosane. Nos alegramos pelo nascimento de mais uma netinha da irmã Mirtes, bênção de Deus. Irmãos que estão lutando contra o Covid-19, outras pessoas que vamos conhecendo que estão enlutadas por causa do Covid. Já ultrapassamos a marca de 40 mil pessoas mortas nesse país e precisamos todos os dias, irmãos, orarmos por elas. Todos os dias. Não se acostumem com esses números e nessa semana mais de 1.000 pessoas morreram a cada dia. E segundo as projeções, muitas outras virão por causa desse relaxamento do isolamento. Enquanto as nações aí fora só fizeram o relaxamento do isolamento após a queda do contágio das mortes, aqui nossos pastores
governantes estão fazendo relaxamento enquanto tudo está subindo ainda. Mas a orientação que eu deixo como seu pastor: se cuide, fique em casa, só saia se houver necessidade, tome as precauções necessárias, sanitárias, e juntos a gente vai caminhando, ok? Político entende de política. Quando a gente está doente, a gente busca o médico. Então ouça os médicos, ouça os especialistas, eles sabem o que estão falando, correto? E aí você vai se preservar. Tenho falado aqui que o vírus não vai embora por causa de uma canetada, de prefeito, de governador, de presidente. O vírus ainda vai ficar um tempo conosco. E nós temos que orar ao Senhor para que a vacina possa ser descoberta o mais breve possível, ok? Então, se cuide. Irmãos, só para lembrar que o Marcos Vinícius se encontra na nossa igreja às terças, quintas e sábados, de 10 às 5. Se você quiser levar uma doação ou precisar de alguma coisa, é só ir lá antes, comunique ao Oséias. Lembrando que estamos vivendo um milagre a cada dia, no sustento da igreja, não estamos deixando de fazer nada. Então, se você puder, mantenha-se firme com esperança e fidelidade nos dízimos e ofertas. Você pode então depositar na conta, fazer uma transferência, deixar lá na igreja, e a gente vai resolvendo tudo isso gradativamente, ok? Que o bom pastor continue abençoando sua vida, que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de esperança, e juntos todos nós vamos sendo protegidos e cuidados pelo bom pastor que é Jesus, que pela graça nos alcançou e fez com que eu e você tivéssemos esperança. Boa semana e, permitindo Deus, a gente se vê brevemente. Calma aí, pastor, ainda não acabou. Como o pastor já falou hoje, durante todo o culto, hoje é o dia do pastor. E nós aqui da igreja não podíamos deixar de fazer a nossa homenagem ao nosso pastor, na verdade, aos pastores da igreja. Se você não é membro da igreja de Cascadura, deixa eu te explicar. Nós temos o nosso pastor Marcos Coelho, que é o pastor titular da nossa igreja. Temos o pastor Alex Henrique, que é o pastor de missões da igreja. E temos o pastor Wagner Mansur, que é membro da nossa igreja, já me parece que há 1 ano e pouco, e ajuda sempre, está sempre com a gente, ajudando em todos os ministérios e nos abençoando. E nós então hoje, como igreja agora de Cascadura, temos alguns recadinhos para eles, né? Nós não poderíamos deixar de fazer essa parte, mesmo que aqui no virtual, tá bom? Então vamos assistir comigo só alguns dos recadinhos, os outros eles vão receber durante o dia, tá bom? Vamos ver. No segundo domingo do mês de junho, nós comemoramos o Dia do Pastor. E é por isso que eu quero desejar parabéns a todos os pastores da nossa igreja, pastor Marcos, pastor Alex e pastor Mansur. Pastor Alex, em nome da juventude eu quero te desejar parabéns, que Deus continue te abençoando e te guiando. Eu sou muito grata por ter você como líder, te agradeço por todos os ensinamentos, conselhos e amizade. Obrigado por tudo, que você se sinta abraçado nesse dia. Infelizmente hoje nós não podemos estar juntos, mas que o nosso carinho chegue até você. Fica com Deus. Parabéns, pastores. Olá, como Ministério de Família, gostaríamos de deixar uma homenagem para o pastor. É isso aí, pastor. Um abração aqui do Ministério de Família, né, onde o senhor é pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Conte com as nossas orações, conte o nosso apoio. Que Deus continue te abençoando. Queremos deixar aqui o versículo, o capítulo que se encontra lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Que Deus te dê sempre essa inteligência e essa sabedoria para que possa cuidar ali das ovelhas da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Deus te abençoe grandemente, pastor. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Oi, Alex, tudo bem? Cara, quero te parabenizar pelo teu dia, o Dia do Pastor. Cara, que Deus te abençoe e te instrua como Ele já tem feito. E não tem palavras para agradecer pelo que você tem feito pela juventude, pelos adolescentes
e pela igreja. Você é mais um líder que Deus colocou ali na igreja. E você mora aqui, ó, no meu coração. Que Deus te abençoe, cara. Eu te amo. Valeu! Pastor Marcos, estou aqui em nome da igreja para te desejar um feliz dia do pastor e dizer que a nossa oração é que Deus continue abençoando e usando a sua vida e que através dela o nome de Jesus Cristo continue sendo exaltado na terra. Beijo! Queridos irmãos, estamos aqui presos no carro, ó, porque em dia de período de quarentena a gente tem que ficar todo mundo guardado em casa. Inclusive com o nosso querido pastor Mansur, né? Que é meu pai, esposo da minha mãe Soraya. E esse vídeo é para homenageá-lo por ser pastor também. Hoje é dia do pastor, um dia muito especial, onde lembramos desses servos de Deus que dedicam suas vidas a levarem a mensagem e a cuidarem dos irmãos. Sempre estão disponíveis para ouvir e aconselhar segundo a palavra de Deus. Então, eu sou grata pela vida dos pastores, porque eles desempenham um papel muito importante na vida de fé, como líderes espirituais. E minha oração é que Deus continue guardando, protegendo, dando sabedoria e juízo para conseguir também discernir o que é certo e errado num mundo tão cheio de incertezas e na qual o pecado está cada vez mais infiltrado e tido como certo. Então, a esses homens que se mantêm na postura de uma autoridade espiritual, eu desejo os meus parabéns, não só pelo cargo de pastor, mas também por toda a dedicação à palavra de Deus que esses homens têm. Muitos parabéns, pastor Marcos, meu pai, pastor Mansur e tantos outros que a gente tem Brasil afora, mundo afora. E Pastor Alex. Pastor né? Alex, é claro, como eu poderia esquecer do pastor Alex. Pastor Alex, um beijo pra você, você é maravilhoso. Muito obrigada por tratar com tanto amor e carinho a juventude e os adolescentes da nossa igreja. E as missões também. E eu gostaria também de dar um recadinho aqui pro meu marido. É um pai maravilhoso também, um marido maravilhoso. E como pastor também, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que Deus venha abençoar poderosamente, te moldando a cada dia, né? Porque ninguém é perfeito. Às vezes a gente cobra uma perfeição dos pastores em geral, né? Mas são homens de carne e osso como a gente. E que a gente possa entender que eles não são seres supremos, que são pessoas como a gente, que sofrem como a gente, que se alegram como a gente, que têm tristezas, às vezes têm raiva, tem todos os sentimentos que um ser humano comum, tá? Eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, pela vida do Mansur, do Wagner Mansur, aqui principalmente, né? Que eu estou direcionando a ele, mas a todos também. Que Deus abençoe vocês, aperfeiçoe vocês no caráter que Jesus quer para cada um de vocês, tá? Deus dê força, saúde, longevidade, sabedoria para lidar com todas as intempéries, com tudo que poder vir à frente de vocês, que vocês possam ter sabedoria para aconselhar, sabedoria para lidar com todas as situações, tá? Agradeço a vida de cada um de vocês e que Deus abençoe. Beijão! Pois é, irmãos. Então agora nós vamos sim caminhando para o final do nosso culto dessa manhã e eu gostaria ainda de deixar um recado musical para os nossos pastores. E aí esse recado não vai só para os nossos pastores aqui da igreja, mas para todos que têm um chamado, para todos aqueles pastores, missionários, ministros que têm um chamado de Deus, que um dia receberam esse chamado para ser pescadores de homens. Essa música foi composta baseada no chamado de Pedro, quando Jesus disse para ele deixar de ser pescador de peixes e vir ser pescador de homens com ele. E nesse momento eu queria deixar esse recado. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei essa letra extremamente impactante e eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram um dia aquele chamado de Deus, aquele dia especial quando ele chegou e chamou e tocou no seu coração e te chamou, com certeza é tocado novamente. Essa música faz a gente lembrar
tudo que aconteceu lá naquele dia especial. O nome da música é Pescador. Ela foi composta pelo pastor Paulo César, do Grupo Logos, e com certeza vai tocar no seu coração e vai fazer quem é chorão chorar um pouquinho também. Então vamos ouvi-la, tá bom? E depois encerramos o nosso culto já até quarta-feira, se Deus quiser. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas
Mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração,